Olá, muito bem-vindos à reprise desta live sobre ansiedade, onde eu vou falar sobre como a espiritualidade pode ajudar a gente no controle da ansiedade. Então, vou dar boas-vindas aqui para quem está chegando, Tereza, Gleicinha, tudo bem, meninas? Tema tão oportuno, né? Eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre ansiedade. O ser humano já é ansioso, né, de natureza. E ainda mais nesse momento que a gente está passando, as pessoas estão muito mais ansiosas. Boa noite, Gleicinha, muito bem-vinda. Obrigada, meninas, por estar aqui hoje. Queria só confirmar se tá tudo certo aí, som e imagem. Norma, muito bem-vinda. Hoje eu tô aqui no sítio. Então, olha, por isso que eu tô querendo saber aí da conexão, porque às vezes aqui pode falhar um pouquinho. Então, ó, tô aqui torcendo para que tudo aconteça da melhor forma, para que seja linda essa live e que não trave. Juliana, muito bem-vinda. Li, muito bem-vinda. A Gleice falando que tá ok, muito obrigada. Boa noite, Norma. Boa noite a todos. Esse domingo, finzinho de domingo, né? Falar sobre ansiedade, sobre como a espiritualidade pode ajudar a gente a controlar a ansiedade. Marcelo, muito bem-vindo. E aí vão me colocando aí se vocês são ansiosos e ansiosas. Coloca aí, sou ansioso, não sou ansioso, me deixa saber. E só para constar, né, que eu sou ansiosa também, eu tenho meus dias de ansiedade e vou contar inclusive como que eu tenho lidado com a ansiedade, né, do momento atual, como que eu faço para não ser consumida, viu, pela ansiedade. Então fica aqui comigo porque tem história. Sou ansioso. Hi, Gabov. Sou ansioso. É isso aí, olha, eu acho que é difícil uma pessoa não ser ansiosa, né? A Sami, sou ansiosa também. Lúcia, sou ansiosa. Olha, muita gente ansiosa, né? Tereza, também sou. Olha, eu também sou, viu? Mas eu uso uns truques, né? Porque o importante é a gente driblar isso na nossa vida, né? E não deixar isso nos sufocar. A gente tem que driblar. Então vamos lá, pessoal entrando. Dá mais um minutinho aí pro pessoal entrar e a gente já vai começar nesse tema de hoje. Vai ter história, viu? Vai ter aí o que eu tô fazendo para controlar essa ansiedade. Norma, sou muito ansiosa, muito ansiosa. É isso aí, olha. Hoje até eu tava conversando aqui na minha casa, né? Que eu tô aqui no sítio, ó. Tô aqui na casa dos meus pais e tava aqui até conversando, preparando aqui o que eu ia falar para vocês e falando sobre a ansiedade, né? Então, ó, por aqui também a ansiedade rola solta também, viu? Então, não é uma coisa só dos grandes centros, não, viu? Tipo, aqui também, ó, na zona rural, tudo quietinho, silencioso e rola ansiedade aqui também, viu? Então, vou trazer essas histórias. Quem tá acompanhando lá os stories que eu tô postando aqui do sítio, eu perguntei lá se vocês gostam, né? Vocês me falaram que gostam. Então, ó, essa semana eu vou estar aqui praticamente a semana inteira. Então, vai ter muita coisa daqui, viu? Da roça. Vocês falaram que podia, então já tô lá colocando, viu? Me acompanhem lá, então. Até agora acho que a internet tá tudo bem, né? Graças a Deus, fiz minhas orações, elevei aqui minhas vibrações para que desse tudo certo e pelo jeito tá tudo bem, né? Então, se der algum probleminha aí, vocês me avisam, tá bom? Bom, então vamos começar aí, né, com o nosso tema de hoje, ansiedade. Mas antes, só quero dar um recadinho aqui, né, como sempre, os recados. Hoje eu tenho um recado sobre a live de quinta-feira agora. Quinta-feira que vem agora, dia 18, eu vou fazer uma live, que é um webinário sobre as 5 coisas que podem estar impedindo você de viver a sua felicidade, de viver aquilo que você quer viver. Então eu te convido a estar nessa aula, nesse webinário, para você descobrir quais são essas 5 coisas e descobrir qual delas mais te atrapalha, se alguma te atrapalha. Então vem comigo para você descobrir essas 5 coisas
E para você participar comigo na quinta-feira, você precisa se inscrever lá no link da minha bio. Então, ó, quando terminar aqui a live, você vai lá e se inscreve. Mas depois eu vou te lembrar de novo, hein? Porque agora você não pode sair aqui da live. Então, no final, eu vou te lembrar de novo para você ir lá. Ai, peraí que tá escurecendo aqui. Eu vou te lembrar de novo, tá? Para você ir lá e se cadastrar no link lá no final da live. Então, aí você sai da live e vai lá se cadastrar nesse link para participar. Combinado? Bom, então vamos lá para o nosso tema aqui de hoje, olha. A ansiedade, ela então atinge, né, muitas pessoas, quase todas as pessoas, né? Gente, acho que eu vou ter que fazer um negócio aqui. Pera aí, porque vai ficar escurecendo. Eu esqueci de fazer uma configuração aqui, mas tudo bem. Eu vou controlando aqui. Bom, então, olha, a ansiedade atinge boa parte, né, da humanidade nesses tempos atuais, né? Então, como eu falei, ó, a Gleicinha tá inscrita. Obrigada, Gleicinha. Então, como eu falei, atinge até quem, né, tá aqui no sítio, na roça, na tranquilidade, né? E atinge também as pessoas que têm uma vida muito turbulenta, né, muito corrida. Então, na verdade, é um mal que atinge todas as pessoas, né? E aí, quais são os sintomas? Tem falta de ar, que assim, é o que eu sinto. Então, eu queria até que vocês colocassem aqui qual é o sintoma que vocês têm. Porque eu sinto muita falta de ar. Tipo, ai, fico aqui puxando aqui o ar, olha. Ai, assim, dá aquele aperto aqui, né? Parece que falta o ar. Então, eu fico puxando o ar nos dias que eu estou mais ansiosa, né? Eu vou contar aí quais dias que eu fico mais ansiosa. O que acontece que eu trago essa ansiedade para minha vida daqui a pouco, tá? Então, o que me acomete é mais a falta de ar. E no seu caso, o que acontece com você? Qual sintoma físico? Ó? Tremedeira e suor intenso, isso mesmo, dá suadeira, né? Dá tremedeira, dá taquicardia, perda de apetite, olha que interessante, olha. Então, assim, dá muita, sabe, fadiga, né? A gente fica muito fadigado, né? Porque parece que falta energia, né? A gente está consumindo a nossa energia com outras coisas, né? Lá, a perda de foco, a perda do sono, nossa, incrível, há muitas coisas que vocês estão trazendo aí. Porque falta, né, essa energia para nós, né? Porque a gente está esvaindo a nossa energia para aquela preocupação, né? Para aquela ansiedade que a gente está. Então, essa energia se vai. E aí o nosso corpo fica, então, sem energia. É isso que acontece, ó. Pressão sobe, perda de motivação e força para fazer as coisas, olha aí. Aí a vida começa a empacar, né? Porque aí você perde o foco, você não tem motivação, aí você não faz as coisas, né? E a vida então fica meio parada, né? Olha como a ansiedade traz consequências para nossa vida e a gente então tem que aprender a controlar essa ansiedade. Dor de barriga, é verdade, olha, muita coisa, hein? Realmente, ó, vocês têm toda a razão. Um outro sintoma também que é bem comum é boca seca, tá? Então, não sei se vocês já sentiram isso, mas também causa boca seca. E olha, o que acontece? Para mim, a ansiedade, ela tem como principal causa a infelicidade. Ou seja, eu não estou feliz com o meu hoje, eu não estou satisfeita com isso que está acontecendo, assim, aqui e agora, sabe? Eu queria estar vivendo uma outra coisa, eu queria estar numa outra época, eu queria estar num outro momento do meu dia, talvez assim, é de manhã, eu já queria estar lá na parte da tarde, eu não queria estar naquele momento. Então, é uma infelicidade que eu tenho quanto ao meu presente. Então, se eu estou num trabalho que eu não gosto, estou infeliz, eu não queria estar ali naquele momento, eu não quero estar ali naquele momento. Se eu estou num relacionamento que eu não gosto, Marcos, boa noite. Se eu estou num relacionamento que eu não gosto, aí eu não queria estar ali naquele momento, não queria estar naquele relacionamento. Então, eu estou infeliz ali, eu queria estar num outro momento da minha vida. Né? Se eu estou, por exemplo, com um projeto para acontecer e eu sei que ele vai demorar um mês, então eu não quero ficar aqui no meu hoje, porque eu não estou feliz aqui no meu hoje, né? Eu quero já estar lá daqui um mês, sabe? E aí isso vai desde coisas assim mais amplas até pequenas coisas. Olha, conversando hoje com a minha mãe, ela falou assim que quando às vezes ela tá cheia de coisas para fazer, né, no dia dela, porque eu fiquei aqui pesquisando, sabe, o que causa ansiedade nela, na minha irmã, fiquei conversando hoje. E aí ela falou que, por exemplo, se ela tá com muita coisa para fazer no dia e chega aqui alguém para conversar, né, uma vizinha vem aqui conversar,
E aí ela fica lá conversando com a vizinha, mas fica com a cabeça lá nas atividades que ela tinha que fazer. Tipo, nossa, eu deveria estar lavando a louça, deveria estar lavando a roupa, poderia estar plantando ali a minha verdura. Então, ela não está ali naquele presente, ela não está satisfeita com aquele presente, né? Ela queria estar lá fazendo outra coisa, queria estar lá lavando a louça, queria estar lá, né, plantando, carpinando. Então, é isso que para mim é a ansiedade, é infelicidade. Se a gente não está feliz naquele momento, se a gente gostaria de estar num outro momento da nossa vida, né, seja lá daqui 2 horas, eu queria estar daqui 2 horas, ou eu queria estar na parte da noite, ou eu queria estar a semana que vem. Então quer dizer que eu não estou feliz com o meu presente. E isso me gera ansiedade. Porque o excesso do futuro gera ansiedade. Então se eu quero ficar a maior parte do meu tempo lá no futuro, eu começo a ficar ansiosa. Aí começa a me dar esses sintomas físicos, né? Então quando a gente está com a cabeça mais no passado, a gente fica depressivo. Se eu fico lá remoendo o meu passado, por que eu fiz isso, né? Por que aconteceu aquilo? Não acredito que eu fui tão besta, né? Aí me dá depressão. E se eu fico muito lá no futuro, me dá ansiedade, né? Porque eu queria estar num outro momento. Então, para mim é isso, olha. A ansiedade, ela tem a ver com a nossa felicidade do momento. A questão é, quantas pessoas são felizes hoje? Se for pensar, quem é realmente feliz hoje? Muito poucas pessoas, né? Eu tomo como exemplo do meu trabalho atual, que eu vou até falar também depois aqui desse meu trabalho atual. Eu converso lá com as pessoas e eu percebo como as pessoas não estão felizes lá nos seus postos. Elas estão ali só para cumprir, sabe? Sabe, cumprir, que tem que trabalhar, e isso é muito triste quando a pessoa, né, tem um trabalho que ela tem que ficar a maior parte da vida dela e ela não é feliz. E assim, parece que eu acho que eu tenho assim, esse imã, sabe? Porque eu trabalho numa área que não é nada de recursos humanos. Ó, eu fico nos dois, sou muito nostálgico, saudosista, queria poder reviver os momentos bons do passado, tranquilidade. Exato, olha, a gente viaja muito, né? Porque a gente teve momentos bons, mas a gente pode construir momentos melhores, né? Então, olha, embora eu não trabalhe lá na área de recursos humanos e tal, o que acontece? As pessoas, parece que eu tenho, acho que um imã, que aí as pessoas, elas vêm me procurar, sabe, as pessoas que eu tenho mais proximidade, elas vêm me procurar de alguma forma para eu ajudar. Então elas vêm assim para contar alguma coisa do dia a dia lá que tá acontecendo, às vezes reclamar, né, de alguma coisa, me pedir uma opinião. Então olha só como que isso é muito interessante. Embora eu não trabalhe assim nessa área, as pessoas, né, parece que veem em mim alguma coisa e vêm me procurar. Então, aí nessas conversas que eu tenho com essas pessoas, eu percebo, né, elas me contam como elas ficam ali só tipo para cumprir tabela, só para cumprir horário, né, só para ter um recurso financeiro, né? Então a maioria das pessoas estão infelizes. E não só no trabalho. Mas outro dia eu coloquei aqui uma enquetezinha de qual área que vocês estavam mais infelizes, e a área de relacionamentos também deu um número bem expressivo de pessoas que têm desafios, que não estão felizes na área de relacionamentos. E em terceiro lugar foi a saúde. Então, primeiro foi relacionamento, depois carreira, depois saúde. Então, as principais áreas da nossa vida, a carreira, a saúde e os relacionamentos são as principais áreas da nossa vida, e a gente não está feliz. E aí essa infelicidade me gera essa ansiedade, porque eu queria estar num outro momento, fazendo uma outra coisa, eu queria estar com outras pessoas. Então, olha só como que realmente as pessoas tendem a ter ansiedade, porque elas não estão felizes. E aí eu vi umas pesquisas que foram feitas quanto à carreira, cerca de 90% das pessoas não estão satisfeitas no seu trabalho, não estão felizes. Então, olha, 90% das pessoas não estão felizes, elas não querem estar naquele lugar, elas estão ali, né, por, tipo, meio que obrigação. E aí acrescenta ainda a tudo isso a pandemia. Ninguém quer estar aqui nesse momento da pandemia, né? A gente queria já pular aqui para o outro mês, para o outro ano, quem sabe, para ver se tudo isso já passou, né? Então, a gente não está feliz com essa situação. Né? A gente está com medo de perder o emprego, medo de perder pessoas, né? Medo de perder a nossa própria vida. E isso não nos deixa feliz. Porque como que eu vou ficar feliz sabendo que eu estou com tantos perigos assim na minha frente? Então, na pandemia, aumentou um número muito expressivo de pessoas infelizes.
E aí, se a infelicidade gera essa ansiedade, porque eu queria estar num outro momento, num outro lugar, então as pessoas estão muito mais ansiosas. Então, ó, já vai pensando aí, ó, qual que é a infelicidade da sua vida, né? As pessoas que comentaram aqui, né, que são ansiosas, o que te deixa? O que faz você ficar ansiosa, ansioso? O que é que está, o que está ruim na sua vida, né? Em qual área aí que você está infeliz, que você gostaria de mudar, que te gera ansiedade? Então, sempre vai ter uma causa raiz disso, vai ter uma causa aí de infelicidade que faz você não querer estar aqui no presente, né? Então, a ansiedade é uma falta do presente e excesso do futuro, né? Eu não quero estar aqui hoje porque eu quero estar lá num outro lugar, tá? Então, olha, a ansiedade, ela tem um lado bom, tá? O lado bom dela é assim, é o nosso espírito gritando para fazer algo que goste. É o nosso espírito gritando para poder usufruir da nossa total potencialidade. Então, ó, lembra que a gente tem o nosso mental superior, e esse mental superior, ele sabe de todas as coisas que a gente veio fazer aqui na Terra. Sabe do nosso projeto de vida, sabe o que a gente trouxe aqui para os desafios, o que a gente precisa aprender. E aí, sabendo de tudo isso, o nosso espírito, ele quer ser liberto. Imagina assim, um pássaro na gaiola. Ele quer libertar isso. Então, se a gente está num relacionamento que não está fazendo bem pra gente, a nossa alma, ela quer sair desse relacionamento, ela quer se libertar disso. Se a gente está num trabalho que não tem a ver com o nosso projeto de vida, com a nossa missão de vida, a nossa alma, ela quer se libertar disso, ela quer sair para fora, ela quer, né, ela tá ali gritando. E aí vem essas insatisfações, a infelicidade, né, a ansiedade que vem para alertar a gente, sabe, dessa necessidade do nosso espírito de viver aquilo que ele quer viver, de viver a nossa total potencialidade. Então, se você está, por exemplo, num trabalho onde você não usa todos os teus talentos, os teus dons, se você não está feliz, a tua alma, ela quer sair de lá. E isso é muito bom, tem um lado muito bom da gente querer, da gente estar vivendo isso, essa ansiedade, porque é um sinal de que nós não estamos no nosso lugar certo, é um sinal de que nós não estamos vivendo tudo aquilo que a gente pode viver. A gente não está vivendo a nossa total capacidade. E aí o nosso espírito, então, começa a dar gritos, dar berros lá para poder sair dessa situação. Às vezes, que eu queria aprender logo o que eu vim aprender por aqui. Exato, então a gente tem pressa, né, disso. E aí eu vou falar também disso aqui hoje. Dessa pressa, né? A gente quer logo, né? Então eu queria já estar lá, porque eu tô com muita pressa, né? Então eu queria já aprender tudo. Só que a gente precisa esperar, né, o nosso tempo, a gente precisa esperar o tempo divino, precisa esperar a nossa preparação, precisa esperar a gente estar pronto, né? Então, enquanto a gente espera tudo isso, como que a gente lida, então, com essa ansiedade, com essa vontade de já estar lá no outro ano? Então, vamos falar sobre isso aqui. Ansiedade, então, onde que ela fica? Ela fica no nosso corpo emocional. Nós temos, né, os nossos 7 corpos, então tem a nossa racionalidade, abaixo dela tem as nossas emoções, depois o corpo etérico e o corpo físico. E essa ansiedade fica no nosso corpo emocional, porque é ali que ficam as nossas emoções. Então, a ansiedade, ela vem de uma oscilação das nossas emoções. E a gente tem logo acima a gente tem os nossos pensamentos. Então, tudo isso está muito interligado. Então, se eu penso em algo, né, eu me preocupo com algo racionalmente. Eu penso lá na minha vida, né, racionalmente, penso naquilo que não está legal. E aí eu trago isso como uma emoção para mim. Né? E o que eu sinto, então, se não está legal? Eu vou ficar infeliz, né? Eu vou estar angustiada, eu trago isso como uma emoção. E isso pode reverberar no nosso corpo físico, que até inclusive o que eu estava falando hoje, né, com a minha irmã, que ela tá com alguns sintomas no corpo físico dela devido à ansiedade. Então isso vem descendo, sabe, nos nossos corpos, e isso chega no nosso corpo físico, porque a ansiedade tem muito, né, muitos sintomas no nosso corpo físico, como vocês falaram aqui, várias, e até mesmo coisas, né, de doenças mesmo, na pele, no caso, né? Então não só, né, a falta de ar, a dificuldade de dormir, mas coisas, né, que a gente consegue ver aqui com os nossos olhos limitados, né, mas problemas mesmo de saúde, problemas na pele podem surgir. Então existe essa comunicação
entre os nossos corpos. Então eu penso lá no meu racional, eu me preocupo lá no meu racional, desce para o meu corpo emocional, aí eu trago essas emoções e isso pode chegar no meu corpo físico, porque, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então essas emoções descontroladas vai batendo, vai chegando no corpo físico e fere o meu corpo físico, causa distúrbios, problemas no meu corpo físico, tá? Então, olha, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. Então, se a ansiedade mora lá no corpo emocional, eu tenho que lidar melhor com essas minhas emoções. Então, isso é inteligência emocional. Então, se a gente souber lidar com as nossas emoções, a gente consegue driblar a nossa ansiedade. Então, às vezes, a gente sempre usa, né, uma nomenclatura só, tipo assim, ai, tô ansiosa, ou tô triste, né? A gente tem um vocabulário emocional muito pobre, essa é a verdade, porque a gente usa poucas palavras do nosso vocabulário emocional. Então, geralmente, a gente usa muito isso, né? Tô ansiosa. Mas e se você ampliasse o seu vocabulário emocional? Como que seria? Se você começasse a distinguir melhor o que você está sentindo. Será que é uma ansiedade? E aí você começa a estudar a sua emoção. O que eu estou sentindo agora? Deixa eu ver aqui o que é na realidade, o que eu estou sentindo. Será que eu estou mesmo ansiosa? Será que eu só estou, né, posso estar preocupada, eu posso estar angustiada, eu posso estar triste, né, eu posso estar com raiva, eu posso estar, né, muito feliz. Então a gente precisa estudar melhor as nossas emoções e entender os porquês dessas emoções. Né? Eu não tô triste por nada. Eu sempre tenho um motivo pelo qual eu tô triste. Sempre vai ter algo por trás, um acontecimento por trás que trouxe para mim essa emoção. Então a gente precisa estudar melhor essas nossas emoções. E estudar também os nossos pensamentos, porque tudo começa lá no pensamento. Eu penso, sinto e depois isso passa para o meu corpo físico através das minhas ações. Então a gente tem aí essa tríade, ó. Eu penso, preocupo, né? E sinto, aí eu trago essas emoções para mim, né? Que geralmente eu tenho esse vocabulário pobre, eu preciso ampliar esse vocabulário. E isso reverbera no meu corpo físico, trazendo sintomas físicos, trazendo a falta de ar, a boca seca, taquicardia, né? Problema no sono. Ó, meu gatilho é o medo. Então, olha, assim, isso que é importante, a gente começar a estudar quais que são os gatilhos, o que acontece, porque a gente vai ter que quebrar esse círculo vicioso, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. O que é esse círculo vicioso e como que a gente pode quebrar isso, tá bom? Mas eu vou trazer aqui agora 4 causas da ansiedade, tá? 4 causas da ansiedade. Fala aí pra mim se tá fazendo sentido. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Falem aí pra mim, tá fazendo sentido? Bom, 4 causas da ansiedade que eu separei aqui. E a primeira causa é o acúmulo de atividades. Conversando também aqui hoje, né, com a minha irmã, eu perguntei pra ela. Falei, o que é que causa essa ansiedade em você, né? Porque ela tá com uma questão física de ansiedade. Aí ela falou, nossa, é porque eu fico com muita coisa pra fazer. Nossa, é muita coisa no meu dia, muita atividade, né? Ela é multitarefa, faz muita coisa, né? Estuda, trabalha, cuida da casa. Sou muito insegura, não consigo confiar nas pessoas. É um gatilho, né? Também, né? Então aí você começa a ficar ansiosa, né? Você tá com medo, né? Então esse gatilho também, na verdade, é um medo, né? Então, olha, esse acúmulo de atividades que a gente tem no dia deixa a gente ansiosa. Porque é muita coisa para fazer, né? E parece que eu não tô dando conta de fazer todas aquelas coisas. E aí eu queria estar já lá no fim do meu dia, né? Para ver se eu vou dar conta de fazer tudo isso. Então eu não queria estar aqui com esse tanto de coisa para fazer. Eu já queria estar lá na frente. Ou eu já queria estar lá no amanhã, né? Para não ter tantas coisas para fazer. Então esse excesso de atividades que a gente, né, pega pra gente, isso dá muita ansiedade. E aí a gente vai, né, pegando acúmulos no serviço. Por quê? Porque às vezes a gente quer dizer que a gente dá conta de tudo, né? A gente quer dizer que, não, eu posso, né? Eu vou mostrar para o meu chefe, né? Eu preciso mostrar para o meu chefe, eu preciso desenvolver trabalho.
E aí eu começo a pegar atividades extras, né? E aí eu passo a não dar conta. E a gente precisa aprender a delegar, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem de delegar as coisas, ou então de falar não, de impor os limites, de falar, olha, eu não tô dando conta de fazer tudo isso aqui, olha, e eu preciso de alguém para me ajudar. Isso tanto no trabalho, em casa, né, de distribuir as tarefas. Então a gente tem que parar de pegar atividades que são dos outros, tá? Inclusive, a minha irmã, ela até pega atividades, hein? Ó, eu vou falar aqui pra ela, não sei se ela vai assistir essa live depois, mas a minha irmã, ela pega atividades que são das outras pessoas, que é do filho dela, ela quer ajudar, mas isso é uma coisa boa, né? Mas tá vendo como que isso é uma coisa boa? Ela quer ajudar as outras pessoas, né? Ela quer ajudar o filho dela, mas aí ela acaba então pegando atividades extras e aí depois ela fica ansiosa, né? Fica com muita coisa para fazer. Então, eu já vou dar aqui as dicas em cada um desses pontos, ó, deixa eu só ler aqui, ó. Que a Marilene falou, essa semana comecei a trabalhar e não conhecia o local, fiquei muito ansiosa. Isso, as preocupações, né, os medos, né? Então você já queria conhecendo já o lugar, né? Você já queria ter conhecido, né? Então esse dia difícil, né, que é o primeiro dia do trabalho, a gente não queria viver ele, né? A gente já queria já estar lá na frente, no momento que a gente já conhece tudo, né? Que seria bem melhor. E aí isso gera ansiedade. Então, ó, nessa primeira causa, que é o acúmulo de atividades, o que a gente então pode fazer? Como uma orientação aqui que eu já vou dar em cada uma dessas causas, ó. É você não se doar em excesso. Porque às vezes a gente quer, né? Quer se doar muito, a gente quer ser muito bonzinho, quer fazer muito pelos outros, só que a gente acaba se prejudicando. Então a gente tem que fazer somente aquilo que está no nosso alcance, só aquilo que eu posso fazer. Então, deixar para lá essa necessidade, né, de ser boazinha, a necessidade de ajudar tanto, porque eu tenho que ajudar só no meu limite, porque a primeira pessoa que eu preciso ajudar é a mim mesma. Então, se eu vou ajudar alguém, mas isso vai me causar uma consumação, isso vai me prejudicar, eu não vou ajudar por muito tempo, né? Imagina, se você começa a ajudar além da sua conta, você vai ficar tão cansado, tão exaurido, que aí no outro dia não vai ter mais você para ajudar as pessoas. E aí o que vai adiantar? Você ajudou super um dia, depois você ficou doente, não conseguiu ajudar mais. Então não adianta, a gente não pode querer se doar em excesso, tá? A gente tem que doar na medida, a gente tem que ter esse equilíbrio. Equilíbrio entre o dar e receber, sim, é um desafio grande, viu? Mas nós temos que pensar que nós somos assim um fluxo. Eu recebo e dou. E é assim que a vida funciona, receber e dar. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, então eu tenho que me abrir para receber, mas também eu tenho que dar, né? A gente não pode deixar a energia parada, sabe? A energia de dar e receber, a gente tem que fazer esse fluxo rodar na nossa vida, mas a gente tem que dar somente na medida que a gente pode, sabe? E a gente tem que pensar assim na gente em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem para poder depois me doar para as pessoas na medida correta. Então, essa é a primeira causa com a primeira orientação que eu trago para você, ó. Acúmulo de atividades é a primeira causa, então cuide daquilo que é seu, sabe, em primeiro lugar. Né? A gente tem 3 tipos de assuntos: os meus assuntos, o assunto do outro e os assuntos de Deus. Quais que a gente precisa priorizar? Primeiro eu preciso priorizar os meus assuntos. Né, os assuntos dos outros é à medida que é possível. E tem os assuntos que é de Deus que nem diz respeito a mim, sabe? Então eu nem consigo controlar esses assuntos. Então esses eu não preciso nem me ocupar com eles. Mas vamos para a segunda causa então, que é até o que eu já falei aqui, né, que é a infelicidade no presente. Né, se eu não estou feliz, eu não quero ficar aqui no meu hoje. Mas aí por que a gente às vezes se sente tão infeliz? O principal motivo é a comparação. Principalmente aqui nas redes sociais, né, a gente gera uma comparação imensa. E aí eu quero trazer já aqui uma experiência minha, né, que eu vivi aqui no Instagram, de me comparar com as outras pessoas, sabe? Quando eu comecei aqui com o projeto, eu ficava lá olhando, nossa, mas a fulana tá fazendo isso. Nossa, olha, a fulana tem tantos seguidores. Isso foi me dando uma consumação, uma ansiedade. E aí o que eu fiz? Né? A gente precisa cortar o mal pela raiz. E aquilo não estava me fazendo bem. Então eu optei por cortar essa comparação. Falei, eu vou parar de ficar olhando
E foi tão libertador ser eu mesma, que às vezes as pessoas comentam, falam, o fulano tá fazendo isso, assim. E eu sinto uma paz tão grande de falar assim, olha, eu tô fazendo aqui do meu jeito. Eu faço os stories do meu jeito, né? Eu não sei lá como que é a forma correta de fazer, o que as pessoas estão fazendo, porque é assim assado. Não, eu tenho o meu jeito, sabe? E eu sinto uma paz imensa de fazer as coisas do meu jeito, de fazer o conteúdo do meu jeito, sabe? De fazer a live aqui do meu jeito, que eu abro meu coração, que eu falo aqui, né, as coisas que realmente faz sentido pra mim. Eu sinto uma paz muito grande de fazer as coisas do meu jeito, sem ter essa comparação. Então eu passo a ter felicidade no que eu tô fazendo, sabe? Eu passo a me sentir satisfeita com o que eu estou fazendo. Então eu não gero essa comparação e eu não gero essa ansiedade em mim de querer estar de uma forma ou de outra, porque não, eu tô aqui hoje, né? Eu estou desse tamanho que eu tô aqui hoje, eu tenho esses seguidores, eu tô começando e eu não me comparo com ninguém. Eu me comparo só comigo mesma. Eu me comparo comigo ontem, eu me comparo comigo semana passada, eu comparo comigo há um ano atrás, né? O canal aqui tá quase fazendo um ano já, acho que daqui um mês mais ou menos já faz um ano. E aí eu me lembro de como eu estava há um ano atrás, né? Eu tava ainda com os projetos na cabeça, sabe? Eu tava ainda, né, recebendo todas essas informações do meu mental e tava assimilando tudo isso. Então olha quanto eu caminhei, né, nesse um ano. Então é nisso que eu penso e que eu me comparo. Eu comparo como eu estava ontem, como eu estava um mês atrás, um ano atrás, sabe? Então, essa orientação também aí da segunda causa, que é você parar de se comparar com as pessoas, né? Viva o que você está vivendo ali naquele momento, né? Viva o seu momento presente sem ficar se comparando com os outros. Mas você pode se comparar só com você mesmo, certo? E vamos aí para a terceira causa, que também é muito comum, que é a pressa no futuro. Essa, gente, todo mundo já quer estar lá no futuro, né? Essa é o reloginho, ó, né? Que dia que vai ser, meu Deus, que dia? Quero saber, ó, tá demorando muito, eu quero saber. E eu já falei isso aqui, funciona cobrar Deus desse jeito? Funciona ficar falando, ó, tá passando o tempo, ó, que dia que vai ser? Não funciona dessa forma, sabe? Isso só atrasa. Então a gente tem que controlar essa pressa no futuro. E aí eu quero então contar aqui o que está acontecendo comigo e que essa pressa no futuro eu vivi ela muito e o que eu fiz para poder controlar isso. Então, olha, talvez você saiba, talvez não, né, que eu tenho uma jornada aí, né, de altos e baixos, enfim, de que eu, como eu mostrei hoje lá nos stories, né, eu saí aqui do sítio, né, que eu tô aqui na casa dos meus pais, mas eu saí daqui do sítio com 18 anos, aí fui morar na cidade, fui fazer a faculdade, fiz administração de empresas, trabalhei 12 anos numa mesma empresa, né, no mesmo posto, e foi me dando aquela vontade de sair, sabe, achando que aquilo ali não estava certo, que tinha mais coisas nessa vida que eu precisava viver, e aquele incômodo, a crise dos 30, né, e eu senti esse incômodo e comecei a me planejar. Aí planejei de sair da empresa, né? Comecei o processo de autoconhecimento lá em 2014, 2015, foi assim o início de tudo. E só que eu vivi momentos de altos e baixos, como qualquer pessoa na vida. Então teve momentos, né, que eu falava, nossa, é isso aqui, olha. Aí fui empreender num restaurante, olha, é isso aqui, ó. Nossa, é isso aqui que eu quero, isso aqui é a minha vida. E de repente não era isso, as coisas não deram certo, né? Não foi bem o que eu pensei, né? Fali, perdi dinheiro, enfim. Então já aí nesse primeiro baixo aí eu passei. Depois eu fui trabalhar como coach, né? Eu estava fazendo os cursos de coach nesse meio tempo aí do restaurante, né? Eu já estava gostando muito desse assunto. Aí comecei a atender, fui trabalhar com mulheres, fui atender as mulheres, fazia treinamentos para mulheres, sabe? Presenciais, né? Na época a gente podia fazer coisas presenciais, né? Então fazia os treinamentos para mulheres presenciais, atendia, sabe? Fazia um monte de coisa, só que não estava me dando retorno financeiro. E eu sou mãe solteira, eu moro sozinha com a minha filha, tenho que tomar conta da minha casa, então eu não podia me dar esse luxo, né, de ficar vivendo, né, de vento, não tinha como, eu tinha que
ter uma renda ali para garantir o sustento da minha casa. Foi então que eu tive que voltar para o mercado de trabalho e, né, procurar emprego e enfim. E hoje, né, nesse momento atual, eu estou trabalhando numa empresa. Então, inclusive, eu estou aqui com uma mini férias nessa semana da empresa, mas eu trabalho atualmente na área administrativa. Só que não me preenche a área administrativa, né? Não é o que eu quero assim para o resto da minha vida, não é esse sonho. O meu sonho, né, é esse aqui, é ensinar, aprender a ensinar, usar os meus dons professorais, né, que eu tanto falo aqui, que eu quero ser professora. Então é isso aqui que me preenche. Só que eu estou passando por uma fase necessária, né? É necessário passar por esse momento. Só que vocês imaginam, né? Eu comecei aqui com o meu projeto há quase um ano e tenho que estar lá na empresa, lá trabalhando ainda, todos os dias. Imagina aí como que não é. Faz aí a imagem mental de eu querendo tanto ficar só estudando, querendo ficar compartilhando as coisas, fazendo os cursos, jornadas, mas eu tenho que acordar todos os dias e ir para uma empresa, ficar lá, né, no total aí, entre chegada, almoço e tudo, são 10 horas, né, por dia, mais ou menos, e eu tenho que ficar lá. Então imagina, só imagina isso, ó, como que é isso, né? Deixa eu ler aqui, você é guerreira, você transmitiu uma energia muito positiva antes de entrar na live, estava muito para baixo. Ai, que linda, muito obrigada, Tamires. Que linda, nossa, fico muito feliz, tá vendo? Olha, é isso que eu falo, é isso que eu quero fazer, ó. É isso que eu quero contribuir dessa forma, sabe? Então, aí vocês imaginam como que é pra mim. E aí, tem dias, gente, que eu fico muito, muito ansiosa. Muito. Porque, parece eu, a Tereza. Então, tem dias que eu fico muito ansiosa, porque eu fico, nossa, né, eu já queria estar lá. Então, olha a pressa no futuro. A Iris, ó, um exemplo, as coisas são construídas no tempo certo. É isso aí, exatamente, a gente tem que esperar, né? Então não adianta ter essa pressa no futuro. Só que a gente tem, eu tenho pressa no futuro, só que a gente tem que aprender a controlar, e é isso que eu faço. Esse controle que eu vou falar aqui agora do que eu faço. Então imagina, eu chegando lá na empresa todo dia e sabendo assim que é mais um dia, que virão outros dias e que eu não sei quando. Né? Não sei quando, não tá dando pra ficar cobrando Deus assim de quando que as coisas vão acontecer. Então eu tenho que ficar lá. E é muito angustiante, tem épocas, né? Tem dias mais difíceis. Então tem dias que eu fico assim, ansiosa mesmo, que eu fico com a cabeça no futuro e eu fico tentando lá me trazer pro presente, né? Igual eu faço da cordinha, ó. Quando eu me pego no futuro, eu trago aqui a cordinha, olha, pro presente. Gente, eu não tô conseguindo ler todo mundo aqui, viu? Se tiver alguma pergunta, manda lá na interrogação, que aí no final eu leio. Porque, tipo, tá passando aqui, eu não tô conseguindo ler. Me mandem lá na perguntinha, que no final eu leio. Então, olha, isso me consome demais e aí a gente acaba não vivendo, né? Isso não é vida, ficar sempre lá no futuro, pensando no que dia que vai ser e trazendo essa ansiedade. E aí, tudo junto, né, a esse trabalho, essas 10 horas diárias, né, eu tenho aqui esse projeto, que eu me dedico a ele, né, eu preparo aqui o conteúdo das lives com muito amor, sabe, com muita dedicação, eu quero dar o meu melhor, então eu preparo aqui o conteúdo das lives, né, eu tô preparando agora a jornada, que inclusive vai ser dia 18, tá, que eu vou abrir as vagas da jornada, então eu tô preparando a jornada, eu preparo os posts, né, eu escrevo, eu penso no que eu quero, né, transmitir. Eu respondo vocês com todo carinho, quem me manda direct sabe que eu respondo, que eu dou o meu melhor. Então assim, é muita coisa. E se eu fosse ficar vivendo tudo isso assim, ó, nossa, que dia, meu Deus, que tanta coisa que eu tenho pra fazer, nossa, não vou dar conta. Eu ia pirar. Então o que eu faço? Eu penso assim, hoje, o que eu preciso fazer hoje? Então às vezes hoje eu preciso somente gravar um vídeo. Hoje, por exemplo, aqui nesse domingo, o que eu precisava fazer? Eu precisava somente preparar aqui o conteúdo da live para vocês. Então eu penso muito nisso. Qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje para que eu caminhe? Eu preciso só caminhar. Então qual é a coisa que eu preciso fazer hoje? Somente. Porque se eu fosse pensar em tudo que eu preciso fazer,
eu ia pirar, sabe? Eu ia pirar se eu pensasse, nossa, eu tenho coisa para fazer lá na empresa, né? Apurar lá os resultados da empresa, e eu também tenho que gravar tantos vídeos, eu tenho que preparar tantas lives. Não, eu só tenho que preparar essa live aqui de hoje, só essa. Não preciso fazer mais nada. E isso traz uma tranquilidade imensa, sabe? Isso tira assim um caminhão das costas de pensar que eu só tenho uma coisa para fazer hoje. Ao invés de eu pensar que eu tenho, né, um monte de coisa para fazer, 20 coisas para fazer, não. Eu só tenho hoje que preparar isso daqui. E tem um livro que eu me inspiro, que eu gosto muito, ele chama A Única Coisa. E ele fala disso. Qual que é a única coisa que você precisa fazer hoje? A única. Não precisa de você ter mais do que uma. Essa única coisa que você faz hoje, se ela coloca você no caminho que você quer trilhar, tá tudo bem, não precisa de mais nada. Então só se pergunte isso, fica como orientação aqui dessa causa. Então, o que você pode fazer hoje que te coloca no caminho que você quer trilhar? É só isso, sabe? Sem muito acúmulo, né, de atividades, é só uma coisinha que você precisa fazer hoje, mas que te leve para aquele futuro lá que você sonha. Então tem que estar congruente. Então qual que é o futuro que eu quero? Eu quero estar aqui com vocês, direto, sabe? Só fazendo isso. Então o que eu preciso fazer hoje? Somente preparar essa live. É só isso que eu preciso fazer. Mas eu quero fazer muitas lives, né? Imagina, em um ano, quantas lives eu não quero fazer? Eu tô fazendo 2 por semana, domingos e quarta-feira. Então pensa no ano, quantas são? Mas eu só vou me preocupar, só vou pensar na live de hoje, tá? E aí isso me tira um peso das costas. A Cristina falando que faz todo sentido. Ó, deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui pra cima, o que vocês me falaram. Ó, a Jade falando, qual conselho você dá para quem está passando por várias crises, ansiedade, depressão? Você é incrível. Nossa, obrigada, Jade. Jade, eu vou dar, viu, esse conselho, eu vou falar aqui qual que é a sugestão que eu dou, tá bom? Fica aqui até o final que você vai ouvir. Sei exatamente o que é isso, eu estou preso em um emprego, em uma carreira, no caso, sou professor já há 10 anos, mas preciso mudar de carreira, estou na espera de entrar para a aviação. Tá vendo? Ó, fazer uma coisa por dia que leve você para esse teu sonho da aviação, hein? E realmente, a transição de carreira, gente, ela dá muita ansiedade. E olha quanta gente quer mudar de carreira. A Tereza, por outro lado, o tempo que usa aqui impacta muitas pessoas e é muito precioso. Sua missão já é uma realidade. Exato, Tereza. Por isso que, assim, é tão leve pra mim, sabe? Às vezes eu chego do trabalho à noite, né? E eu ainda tenho que preparar coisa, eu tenho que fazer live. Mas aí eu tomo um banho, sabe? Eu me arrumo e eu me sinto, assim, revigorada pra vir aqui compartilhar, porque isso pra mim não é pesado, viu? É muito gostoso. Eu amo demais fazer isso. Amei a cordinha. Então, todos os dias, todas as semanas, ter que trabalhar com algo que já não me faz mais feliz tem sido muito frustrante. Muito frustrante. Nossa, trabalhar com algo que a gente não quer é frustrante demais, tá? E gera ansiedade. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se planejar, né? Planejar essa transição e fazer uma coisinha por dia. Tipo assim, ó, hoje eu só preciso fazer isso. E aí isso tranquiliza a gente. Tá? Vamos então lá pra quarta causa. A Gleicinha, sua energia é contagiante. Obrigada, viu? Ai, eu fico tão feliz, gente. Obrigada. Coraçõezinhos, eu amo. Então, quarta causa é ativar o controle da vida, né? Na verdade, né, tudo isso traduz no controle que a gente quer ter na vida, né? A gente quer controlar a nossa vida, quer que ela seja do jeito que a gente planejou, né? Só que será que o que a gente planejou aqui no nosso mental, sabe, no racional, na nossa mente, o que a gente planejou aqui, será que é o melhor para nós? A gente não sabe. Se a gente não tiver aberto a nossa comunicação com o nosso mental superior, a gente não sabe se isso que a gente planejou é o melhor. Então a gente tem que abrir mão do controle. Então, para a gente controlar a ansiedade, a gente precisa abrir mão do controle. Entender que a gente não tem o controle de nada, sabe? Que a gente só pode controlar como a gente vai reagir às coisas. Mas controlar os acontecimentos a gente não controla. E aí nisso, então, entra aqui a minha orientação, que é aceitação da vida.
E aí, nessa aceitação da vida, eu quero trazer aqui algumas coisas que eu aprendi aí ao longo desse tempo. Ó, deixa eu tomar aqui uma aguinha antes de falar sobre isso. Eu quero trazer então para você sobre a lei da impermanência. Essa lei, eu aprendi ela no retiro que eu fiz de 10 dias de meditação do silêncio, da Vipassana. Eu fiquei 10 dias num retiro de meditação do silêncio, sem conversar com ninguém, aprendendo sobre a impermanência. Que na vida nada é permanente, nada. E aí a gente tinha que ficar observando o corpo para identificar quais eram as dores que vinham, né, em posição lá de meditação, quais eram as dores que estavam vindo, sabe, no nosso corpo, qual o incômodo que estava vindo, tipo, se te dava uma coceirinha no nariz aqui, a gente tinha que deixar, porque a vida é impermanente. Dava aquela coceira, mas logo ela passava. Então, olha, na nossa vida, tudo é impermanente. As situações que a gente passa agora, elas não vão durar para sempre. Nada vai durar para sempre. Então aí a gente pega e pensa, por que eu vou ficar me preocupando, né? Por que eu vou ficar trazendo esse peso, esse medo, se nada é para sempre, se tudo é impermanente na minha vida, se tudo vai passar? E a vida nossa, ela não tem um fim. Então a gente quer ter essa pressa, né, de chegar num futuro, mas que futuro é esse que a gente tanto quer chegar? E eu falo a gente, porque eu também passo por isso, né, de querer chegar num futuro. Mas aí eu mesma penso, falo, que futuro que eu quero chegar? Tipo, será que eu quero chegar num futuro de impactar, sei lá, 100 pessoas, 1000 pessoas? Será que é isso? Será que eu quero chegar num futuro, por exemplo, de ter, sei lá, tantas pessoas aqui assistindo a live? Mas se eu chegar nesse futuro, por exemplo, de um dia ter 100 pessoas assistindo aqui a live, eu vou querer um outro futuro, porque eu vou querer 1000 pessoas aqui assistindo a live. Então, olha só como que assim, não tem um lugar que a gente vai chegar nessa vida. Não tem um lugar, não tem um fim. Então, para que a gente quer essa pressa? Para que a gente quer esse controle se não tem fim? Então, a vida é esse caminhar. E a gente tem que ficar satisfeito nesse caminhar, sabendo que tudo é impermanente, né? Que tudo passa, de que todas as coisas mudam a todo momento, né? Aquilo que hoje é um fato, amanhã pode ser completamente diferente, tudo pode mudar. Aquilo que te incomoda hoje pode não incomodar mais, né, num outro momento. E para que a gente quer ter pressa? Por que eu quero ter pressa de conquistar algo nessa minha vida se eu vou ter outras vidas? Eu vou ter tanto tempo, né? Minha alma vai ter tanto tempo para viver tanta coisa. Eu vou poder viver tudo de novo e, enfim, eu vou poder conquistar tanta coisa e eu não preciso ter essa pressa, porque a vida não tem um fim. E aí, assim, pra mim, gente, é libertador pensar nisso, de que a vida não tem um fim, de que eu vou ter outras oportunidades. Então, pra que eu vou me aperrear agora se eu não tive oportunidade X, ou se aconteceu isso ou aquilo, se eu vou ter infinitas outras oportunidades de fazer de novo, de tentar de novo, de viver de novo. Então eu não preciso me preocupar. E aí isso, assim, pra mim é libertador. Isso foi libertador, de pensar, não, eu tenho todo o tempo do mundo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo, né? Porque a gente acha que assim, nossa, eu preciso fazer logo, né? Vai acabar meu tempo, olha que a vida tá passando, né? Os dias estão passando e a vida vai acabar, preciso fazer logo. Mas e se você pensasse que a vida não vai acabar logo? Que você tem a eternidade para você viver todas as coisas que você quer viver. Talvez acabaria a nossa pressa de as coisas acontecerem. Se você não puder ser feliz agora, se as coisas não estiverem acontecendo conforme você quer na sua vida agora, você vai ter outras oportunidades, vão ter infinidade de outras vidas para você viver. Então não precisa ter pressa. Isso para mim é muito libertador, tá? Gleicinha, faz total sentido, a verdade, a Izzy. Que bom que vocês estão gostando. Gente, tá caindo uma chuva aqui, que delícia, eu adoro chuva. Só vamos aqui, boas vibrações para a internet permanecer boa do jeito que tá até agora. Gratidão por essa internet que tá excelente aqui. Para mim não deu nada até agora, então, gratidão. Bom, e vamos continuar aqui então, olha. Aí eu trouxe aqui, ainda falando sobre essa questão da gente lidar com a ansiedade, né? Dentro da espiritualidade, eu trouxe as 4 leis espirituais da Índia.
Espero em Deus, em Jesus, ter outras oportunidades e outras vidas, desde que não seja no Brasil. Olha, né, não sabemos onde estaremos nas próximas aí. Pode ser que a gente vai estar lá na Europa aí. Bom, então vamos lá, olha, as 4 leis espirituais da Índia, que nos fala muito sobre essa impermanência, sobre essa aceitação. Então, olha, a chave para controle da ansiedade é a aceitação. Ah, tá, deixa eu ler aqui a pergunta, deixa eu já ler essa pergunta aqui, ó. A Fá falando que a live é maravilhosa, obrigada, viu? Desenvolver a espiritualidade é somente a meditação? Ótima pergunta, viu, Ju? Não, não é só com a meditação, tá? Eu também tinha essa dúvida e não é. É com estudos, é você conhecendo as culturas, sabe? Conhecendo, não falando de religiões, mas conhecendo as culturas, conhecendo a antiguidade, conhecendo as filosofias. Isso tudo é desenvolver a espiritualidade. E meditação também, mas é você, mais do que isso, é você ser grata no teu dia a dia, é você tratar bem as pessoas, é você se conhecer principalmente. O autoconhecimento, ó, tá ali, ó, casadinho com a espiritualidade. Então, através do autoconhecimento, você usa os seus potenciais e aí isso você vai estar contribuindo para o mundo. Você vai estar fazendo a tua parte, né, no mundo, e isso é viver a tua espiritualidade. É estar conectado, né, com o todo, é compreender que tudo que você faz afeta outras pessoas. Então, ó, você não está separada. Uma coisa que você faz, seja do bem ou do mal, né, vamos dizer assim, afeta as outras pessoas, porque nós estamos todos ligados. Então, espiritualidade é tudo isso, é você viver a sua vida da melhor forma. Então, meditação é só uma pontinha, viu? Ela ajuda, né, que é essa conexão, que seria a oração, ajuda, mas tem muito, muito mais do que isso, viu? Então, é muito estudo, é muito conhecimento e autoconhecimento para você desenvolver, tá? Então, vamos lá, para as 4 leis espirituais da Índia. A primeira lei, ela diz assim, que a pessoa que chega é a pessoa certa. Ai, gente, eu vou ter que ler. Você transmite uma vibe tão boa, da vontade de ser sua amiga. Deixa eu ler aqui, ó. Ser sua amiga transparece coisas boas, mesmo isso nos dias de hoje é muito raro. Ai, que linda, muito obrigada. A Izzy também bem explicadinho, gente, muito obrigada, viu? Isso enche aqui meu coração. Bom, mas então vamos lá para as 4 leis. A primeira lei espiritual da Índia diz que a pessoa que chega é a pessoa certa. Então, se aquela pessoa chegou na sua vida, né? Não importa, ela pode estar tirando a sua paz, né? Ela pode estar te deixando triste, para baixo. Mas se essa pessoa chegou na sua vida, ela tinha que chegar na sua vida. E aí eu vou abrir um parênteses aqui bem grande, assim, olha, para falar assim que a pessoa chega na sua vida, né? É a pessoa certa. Mas ela não precisa permanecer a vida inteira na sua vida, tá? Porque às vezes a gente põe uma pessoa na nossa vida que nos faz sofrer, que bate na gente, né? Que deixa a gente abaixo do lixo e a gente não quer soltar essa pessoa. Porque a gente pensa, né, que ela é a pessoa da minha vida, que eu preciso passar por isso. A pessoa que chega, ela é a pessoa certa para você, para te ensinar os aprendizados que você precisa. E aí, quando essa pessoa já tiver te ensinado os aprendizados, ela pode sair da sua vida. Mas se ela veio para sua vida, ela precisava vir para sua vida. Então, se você está aí triste, ansioso, porque tem alguém que você não gosta, né? Sei lá, tem alguém que você queria se livrar, seja um relacionamento, seja um chefe, essa pessoa é a pessoa certa na sua vida. Não precisa gerar ansiedade por conta disso. Não precisa de você querer estar num futuro livre dessa pessoa, porque essa pessoa é a pessoa certa para a sua vida. Não tem outra pessoa que precisava estar com você. Essa é a única pessoa que precisava estar. E isso traz, então, essa aceitação de que tudo que acontece na nossa vida tinha que acontecer. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E isso, né, tira um peso quando você pensa assim, não, essa pessoa está na minha vida, ela tinha que estar. Isso tira um peso, né? A Ju perguntando de dicas para o autoconhecimento. Olha, o processo de autoconhecimento, né, que eu fiz, que foi mais incrível na minha vida, foi um processo de coaching, tá? Então, assim, eu acho que é o top, né, o processo de coaching. Mas se você não quiser investir no processo de coaching, você pode
fazer isso sozinha, se investigando, com um caderninho, sabe, se perguntando, você vai anotando suas emoções, seus sentimentos, compreendendo você. Aí você se estuda. Vamos supor que você ia querer estudar finanças. Você ia estudar, né, finanças, planilhas, mas aí você vai se estudar. E como que você se estuda? Se observando o tempo todo. E aí você pode anotar, né, essas observações. Então é possível você fazer isso sozinha, mas também seria muito interessante você fazer isso com alguém, tá? Num processo de coaching, por exemplo. Então, olha, a pessoa que chega é a pessoa certa. Ela realmente vem trazer aquilo que você precisa aprender, como a Izzy falou. Realmente, essa pessoa vem trazer o que você precisa aprender. E aí a segunda lei espiritual da Índia diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Ó, deixa eu ler o que a Tereza diz. A Izzy falando que fez com o Bruno Giuliani, é maravilhoso ele, muito bom. Façam Theta Healing com a Selma, é maravilhoso, revigorante, transformador. Façam uma sessão, vão se apaixonar. Ai, gente, que linda, Tereza. Eu faço sessões também de Theta Healing, que amplia muito também a nossa consciência, que eu sou suspeita para falar que é maravilhoso. E a Tereza tá aí confirmando. Obrigada, viu? Então, ó, segunda lei espiritual da Índia, que diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Isso também é um soltar, gente. Olha que soltar. Olha que assim, que liberdade que isso dá. Olha que leveza que isso dá, olha. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Então, por que eu vou aqui me preocupar, me consumir? E eu cheguei a questionar isso, de falar, questionar Deus, né? Aquela coisa lá, Deus, ó, por que eu tô aqui nesse trabalho? Eu tava lá ajudando mulheres, né? Eu tava lá fazendo os treinamentos lá com mulheres, tava ajudando. E o Senhor me tirou de lá, o Senhor não quer mais que eu ajude as pessoas? Eu já fiz essa cobrança para Deus. Não sei se você já cobrou Deus assim, mas eu já cobrei. E eu lá, Deus, por que eu tô aqui? Nossa, né, eu estava ajudando pessoas, o Senhor me tirou lá de ajudar as mulheres e me botou aqui dentro dessa empresa onde a única coisa que eu faço é ficar aqui olhando números, ó, no computador, ó. Só que olhando números. Não estou ajudando ninguém, ó. Sendo que eu estava lá ajudando mulheres. Então eu já questionei isso. Mas só que essa lei da Índia traz essa leveza de que assim, olha, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Se eu tivesse lá atrás, continuado lá, né, só no projeto de ajudar mulheres e tal, eu não teria aprendido tanta coisa que eu aprendi depois que eu entrei nessa empresa. Porque depois que eu entrei nessa empresa, eu tive condições, né, de fazer diversos outros cursos, diversos outros treinamentos, sabe? Vivi grandes coisas e até que nasceu aqui o projeto Espiritualidade para Iniciante. Então, olha só, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Olha a Glícia falando que ela também já cobrou. Então, a gente sempre cobra, né? Acho que é comum, né? A gente fazer essas cobranças, né? Mas então, se aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, eu vou ficar tranquila. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso botar ansiedade nisso, porque aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Então, olha, eu sei que é triste, né? A gente ver as pessoas doentes, por exemplo. Mas se alguém que você convive ficou doente, pegou Covid, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Ai, nossa, mas o fulano perdeu o emprego. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nossa, mas eu perdi alguém que eu amo. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Então parece uma passividade, né, muito grande, né, de falar assim, nossa, mas tá, então eu vou cruzar aqui meus braços, né, e ficar aqui, porque se a pessoa que chega é a pessoa certa, aconteceu só o que tinha que ter acontecido, então, mas não é passividade, isso é aceitação. E quando a gente aceita a realidade nossa, aquela realidade a gente não pode mudar, aí fica tudo leve, né? Vocês falam muito assim, né, que eu sou uma pessoa leve, é aceitação, a gente tem que aceitar que aquilo que aconteceu é. A Iris falando, ó, isso nos tira muito fardo da culpa por não ter feito de outra maneira. Exato, olha, a gente carrega muita culpa, né? Ai, por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz assim? Né? Olha, o dinheirão que eu perdi lá no restaurante, quando eu empreendi, eu já cheguei a pensar, falei, nossa, por que eu caí nessa, né? Mas, gente, se eu não tivesse passado pelo restaurante, talvez eu não teria tido coragem de fazer minha transição de carreira. Então, tudo foi preciso. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Então, quando eu olho para essas perdas financeiras aí, ó,
eu fico de boa, porque aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. A Iris, olha, fizemos o que podíamos de acordo com a nossa maturidade naquela situação. Exatamente, naquele momento foi aquilo que eu tinha para fazer, naquele momento era o que tinha que acontecer. Às vezes a pessoa saiu, teve contato com uma pessoa que estava doente, ficou doente também. Era aquilo que tinha que ter acontecido, e ponto. A terceira lei da Índia diz que toda vez que eu iniciar algo, é o momento certo. Então, é isso, olha. Se agora aconteceu de eu iniciar um projeto, esse é o momento. Se lá em abril de 2020 eu iniciei esse projeto aqui, eu poderia ter iniciado muito antes? Poderia. Desde que eu saí da empresa lá que eu trabalhava, lá que eu trabalhei 12 anos, desde que eu saí lá da empresa, que foi em 2016 que eu saí de lá, eu já não poderia ter aberto a página aqui, Espiritualidade para Iniciante? Como que eu estaria hoje? Mas isso aconteceu? Eu tive essa ideia lá? Eu estava pronta lá? Eu estava preparada lá em 2016? Não! Isso foi acontecer em 2020. Então, assim, é o momento certo. Eu não estava pronta, eu não estava preparada, eu não tinha, né, os conhecimentos que eu tenho hoje. Então, tá tudo certo, tudo certo. Aquele foi o momento. E a quarta lei diz que quando algo termina, ele termina. E aí são os fins. E aí são os fins do quê? Fins de uma carreira, o fim de um relacionamento e até o fim mesmo dessa vida física que a gente está aqui. Então, quando eu trouxe esses ensinamentos para minha vida, eu perdi o medo até da morte. Porque eu sei que tudo vai acontecer conforme tem que acontecer. E que quando algo termina é porque tinha que terminar. E aí não adianta a gente falar assim, nossa, mas puxa vida, se a minha mãe não tivesse tido contato com aquela pessoa, aí ela não teria ficado doente, ela não teria pego Covid, ela estaria aqui viva. Não adianta. Porque se não fosse do Covid, seria de outra coisa. Porque quando algo termina, termina. Quando chega um momento, chega um momento. E aí as causalidades da vida são só causalidades que chegam para concretizar aquilo. Então, quando algo tem que terminar e a gente precisa aceitar também os fins da nossa vida, né? A Gleicinha, essas leis são libertadoras, são, viu? A verdade, até para não nos compararmos com os outros, achando que estamos atrasados nos objetivos. Total, olha, então cada um no seu processo, cada um no seu tempo, né? Mas essas leis são muito libertadoras, totalmente libertadoras. Então, só para recapitular aqui quais são essas 4 leis, é o seguinte. A pessoa que chega é a pessoa certa. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Toda vez que algo começa, é o momento certo. E quando algo termina, ele termina. Então, essas são as 4 leis da Índia para nos trazer essa tranquilidade. São 4 leis espirituais da Índia. Então, olha, hoje em dia, os médicos eles já estão associando muito essa questão da espiritualidade com a cura das pessoas, com a transformação das pessoas. Então, nós podemos trazer isso para a nossa vida, né, para nós nos controlar. Eu digo controlar, porque a ansiedade ela sempre vai existir e ela tem os motivos dela existir, né, como eu falei lá no começo da parte boa dela, né, que é a nossa alma gritando para sair, para fazer aquilo que faz sentido. Então eu digo que é controlar. Então a espiritualidade ela pode ajudar muito a gente a controlar essa ansiedade. Por quê? A ansiedade ela traz uma conotação de falta de fé. Então assim, né, eu não estou com fé na vida, eu não estou confiando em Deus, eu não estou confiando que as coisas estão acontecendo para o meu bem, eu não estou confiando que tem alguém maior, né, olhando para mim, eu não estou com expectativa positiva do futuro, eu estou achando que eu estou abandonada, que eu estou separada. Então, a ansiedade, ela tem essa conotação da falta de fé. Então, quando eu trago essa espiritualidade para a minha vida, quando eu trago essa conexão com Deus, com o meu mental superior, quando eu me conecto com o todo, eu trago essa expectativa para a minha vida. Eu trago essa esperança para a minha vida, eu trago essa leveza de que tudo vai ficar bem, de que tudo tem que acontecer dessa forma mesmo, que tudo tem o tempo, né, divino. E aí eu posso ficar mais tranquila, eu posso ficar mais sossegada, eu não preciso trazer toda essa ansiedade para a minha vida. Faz sentido isso para você?
de que a ansiedade ela pode ser amenizada através da nossa conexão espiritual? Tem alguns estudos, né, eu andei lendo algumas coisas, e tem alguns casos, né, que são citados de tratamentos de pessoas com transtornos, né, com ansiedade, com depressão, que associou-se à espiritualidade, né? Aí, quando eu falo espiritualidade, pode ter gente indo para religião, mas pode ter gente só trazendo essa conexão com Deus, que aliviou os sintomas da ansiedade. Então, todo o tratamento, né, que foi associado com essa conexão espiritual teve grandes resultados, grandes melhoras nos quadros depressivos, né, nos quadros de ansiedade, em todos os distúrbios em questão das emoções, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, né, está sendo muito falado isso, já está sendo muito usado, né? Até outro dia, eu não me lembro mais quem que falou, não sei até se foi minha tia, que ela disse que ela foi no médico e que o médico perguntou para ela, né, se ela tem fé, se ela tem conexão com Deus. Então, os médicos já estão, né, vindo com esse tom, né, falando dessa conexão, de que ajuda a gente nos nossos problemas que acontecem aqui no físico, né? Então, lembra lá do círculo vicioso que eu disse, olha, de que a gente tem um pensamento, né, eu me preocupo, aí eu trago um sentimento para isso, aí eu sinto, então, a minha ansiedade, a depressão, né, eu sinto as tristezas, e aí eu tenho as ações. Então, a gente tem que quebrar esse círculo vicioso. E a gente pode quebrar esse círculo vicioso, ó, em qualquer um desse trio aí. A gente tem essa tríade, né? Pensamento, emoção e ação. Em qualquer momento aqui que eu quebrar esse círculo vicioso, eu vou estar interrompendo. Então, eu posso tanto controlar os meus pensamentos, né? Então, ver o que eu estou pensando, se eu estou com pensamento negativo, né? Controlar isso, mudar o meu foco dos pensamentos. Então, se eu mudo o foco dos meus pensamentos, automaticamente eu mudo as minhas emoções. E aí eu já interrompi esse círculo vicioso. Mas se eu continuo com os meus pensamentos e eu consigo mudar as minhas emoções através do meu equilíbrio emocional, trazendo compreensão de cada sentimento, ampliando o meu vocabulário de sentimentos, né, prestando atenção nisso, eu posso também quebrar esse círculo vicioso aqui nas emoções. E tem a terceira perna aí dessa tríade, né, que são as ações. Eu posso também quebrar essa ansiedade através das minhas ações. Então, se eu enfrento o meu medo, se eu vou lá e faço o que tem que ser feito, sabe aquela uma atividade no dia que você precisa fazer? Então, se você faz essa uma atividade, isso vai trazer um encorajamento para você, né? Porque quando a gente faz e dá certo, isso traz encorajamento. Então, quando as ações, elas próprias nos encorajam, né? Porque aí eu entro nesse movimento. Então, eu posso quebrar isso também pelas minhas ações. Então, eu tenho aí 3 oportunidades de quebrar esse círculo vicioso da ansiedade. E aqui nas ações, eu gosto de incluir os remédios. Porque, assim, dependendo de como a pessoa está, né, no nível de ansiedade que ela está, às vezes ela precisa de um medicamento. Porque nós vivemos aqui nessa 3D, né, e a gente precisa de coisas que resolvam os problemas aqui da 3D. Então, se eu já cheguei no meu corpo em um momento onde, né, o problema já veio aqui para o físico, eu preciso de algo físico para tratar isso aqui, porque já chegou aqui no meu corpo físico. Então, às vezes eu preciso de um medicamento para acelerar esse processo. Então, eu gosto de comparar com um carro encravado. Quem aí já teve que empurrar carro encravado na vida? Eu já empurrei carro encravado. E assim, a gente tem que fazer aquela força assim incrível, né, ali no começo, para o carro sair ali da lama e continuar se movimentando. Então, no começo, a gente precisa de muito mais energia. Eu preciso de muito mais força ali para fazer aquele carro começar a andar. Quando ele começa a andar, eu já consigo ir mais leve, porque aí ele já começou o movimento e aí ele já consegue, né, ir sozinho. Então, todo começo é mais difícil. E às vezes a gente precisa de um remédio para a ansiedade para dar esse início, uma força maior. Então é como se o remédio ele viesse com uma força maior ali no começo, fazendo movimentar, né, os meus hormônios e todo o meu sistema, para que meu sistema volte a funcionar.
E aí, depois de um tempo, meu sistema já vai ali engatinhar, né? Vai tudo estar já nesse ciclo ali perfeito, que é o nosso corpo, e aí eu não preciso mais do remédio. Mas às vezes nesse começo, dependendo de como a pessoa está, às vezes ela precisa de um remédio para dar essa força inicial. E aí é importante passar num médico, né? Ter um acompanhamento, para que o teu corpo se desbloqueie. Então é como se o nosso corpo, né, na ansiedade, na depressão, ele está bloqueado, né? Os nossos sistemas de comunicação dos nossos hormônios e tudo está bloqueado. E aí a gente vem então com algo para desbloquear, e aí o nosso corpo volta com a inteligência que ele tem nata, né? O nosso corpo é super inteligente para ele equilibrar todos esses hormônios, mas às vezes ele precisa, né, de uma forcinha quando já chegou aqui no nosso corpo físico, e aí é importante dar essa forcinha para o nosso corpo, tá? Então não vamos também fechar os nossos olhos e falar, não, olha, né, eu tô aqui numa depressão, mas eu tô aqui numa ansiedade, eu tô doente, mas olha, né, vai passar, né? Nós não podemos também ser negligentes a esse ponto, né, de que se a pessoa precisa, ela realmente tem que buscar uma ajuda, porque nós estamos aqui nessa 3D, a gente tem que buscar ajuda também na 3D. Então é preciso sim fazer essa avaliação, tá bom? Então, olha, vamos lá. Então, como que a espiritualidade pode, né, ajudar? Trazendo aqui um breve resumo aqui do que a gente falou. Como que a espiritualidade ajuda a libertar ou a amenizar a ansiedade? Porque a espiritualidade traz essa leveza, ela traz essa esperança de que nós estamos sendo cuidados, tá? Por mais catastrófico que esteja a situação naquele momento, eu trago essa esperança de que eu estou sendo cuidada. Eu estou cuidada, ponto. Deus está cuidando de mim, né? Tudo está acontecendo conforme tinha que acontecer, as coisas estão chegando até mim no tempo que tem que chegar, as coisas estão indo embora da minha vida no tempo que elas precisam ir. Então eu trago essa confiança e essa aceitação. Então, duas palavras importantes, aceitação e confiança. Eu confio que está tudo bem, e aí eu aceito, então, todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, sem pressa, sem cobrança, né? Sem querer estar no futuro, sem ansiedade, fazendo uma coisinha por vez, né? Uma ação por dia, só aquilo que você precisa fazer naquele dia, e aí a gente traz essa leveza para a nossa vida. Então, olha, é tudo isso que eu tenho usado na minha vida, tá? Para passar por esse momento de estar num trabalho onde não me preenche, né? De ver aqui na frente do meu nariz, sabe? Outro trabalho que eu sou apaixonada, que eu amo, mas que eu ainda não posso, né, viver só dele, que eu ainda tenho que estar numa empresa. Então, são todas essas coisas que eu mencionei aqui que me faz aguentar, sabe? Aguentar todos os dias que eu tenho que ficar 10 horas fazendo uma atividade que não me agrada tanto, tá? Deixa eu ler aqui, ó. A Iris, é um conforto para tudo. Saber que tudo é como deve ser, no tempo certo. Minha vida mudou depois de começar a trabalhar isso para minha vida. Muito perfeito, viu? Obrigada, Iris, por compartilhar isso com a gente, que eu tenho certeza que vai ajudar, vai inspirar outras pessoas aqui também, saber que esse movimento que a gente faz, isso ajuda a nossa vida, sabe? Traz essa leveza. Então, não se esqueçam aí das 4 leis da Índia, tá bom? Bom, gente, olha, só dar o recado aqui agora para vocês, né? Para vocês não se esquecerem, a gente está chegando aqui no fim da nossa live e eu quero deixar aqui o recadinho que assim que acabar aqui essa live, que você sair aqui, você precisa ir lá no meu perfil, lá na minha bio, clicar lá no link que está disponível lá para participar da live da quinta-feira, onde eu vou falar das 5 coisas que podem impedir a gente de viver a vida que a gente quer viver, tá? Nessa live também eu vou abrir a oportunidade para você fazer a jornada comigo, uma jornada de limpeza energética, para a gente limpar tudo isso que atrapalha a gente de viver o nosso potencial. Então, vou também falar sobre essa jornada, você vai ter essa oportunidade. Então, se cadastrem lá para você receber, tá, todos os avisos, para você não perder essa live na quinta-feira, às 20 horas, aqui nesse Bate Instagram, tá bom? Olha, gente, eu vou deixar essa live salva. Tô muito grata, viu, a todos vocês que estiveram aqui, pela participação, tá, de vocês, que assim, vocês abrilhantam aqui, tá, a minha live, porque
Se não fosse essa participação, não teria sido nem metade disso, tá? Eu amei saber de vocês, o que vocês vivem. Então, obrigada pela presença, obrigada por participarem aqui comigo, por estarem aqui comigo, tá? Sou muito grata por essa internet aqui que deu tudo certo, que tá uma chuvinha aqui maravilhosa e que a internet continua aqui tudo ok, viu? Sou muito grata. Acompanhem lá nos stories, né, que eu vou estar aqui essa semana, né, de folga aqui. Me acompanhem então. Vou deixar a live salva, então se vocês tiverem outras dúvidas e quiserem deixar lá as perguntas, pode deixar lá nessa live. E também no direct, se preferirem, pode me mandar mensagem. A Norma, gratidão por suas orientações, conselhos, seus posts e lives, muito tem me ajudado. Vou praticar as dicas do autoconhecimento. Beijinhos. Norma, obrigada por me deixar saber, viu? Gratidão a todos, ó. A Iris, sua vida é luz, que você tenha sempre a força que precisa para continuar esse trabalho. Amém, eu recebo, viu? Recebo tudo isso, todo esse seu desejo, Iris, porque é isso que eu quero muito. Então recebo essa sua energia, sua vibração e amém, amém para tudo isso, que continuaremos aqui firmes e fortes nesse propósito que eu amo muito. Então, ó, te vejo aí nos posts, nos stories e te vejo lá na live, tá bom? De quinta-feira. Beijos, muito obrigada, viu, pela companhia, ó. Como sempre, eu nem quero ir embora, né? Eu queria ficar aqui, ó. Não dá nem vontade de ir embora, gente. Obrigada, viu, pela companhia. Muita luz pra vocês, viu? Beijos, beijos, beijos. Lindos e lindas. Obrigada, viu? Tchau, até a próxima. Agora eu vou.